Bom dia, pessoal. Eu sou o Tiago e junto a mim neste trabalho há os integrantes Júlia Medalha, Marcela Mafia, Matheus Felipe, Natália Almeida e Natália de Lá. Ele foi regido pela professora doutora Bárbara Cristina Mendanha Reis e se trata do estudo das distribuições de probabilidade para as emissões de CO2 nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste no Brasil. Na atualidade, há uma preocupação em relação às emissões de gases no efeito estufa, sendo o dióxido de carbono um dos principais contribuintes. Tal efeito se correlaciona com diversos fatores interligados, que corroboram com os danos ambientais, tais como as emissões causadas por veículos automotores e indústrias, que contribuem para o aquecimento global e as mudanças climáticas, além da acidificação dos oceanos, desertificação dos solos, queimadas e desmatamentos e a perda da biodiversidade. Contudo, em meio a essa dicotomia do desenvolvimento tecnológico com os problemas ambientais, surgem alternativas sustentáveis que podem contribuir para a mitigação destes. A exemplo, os carros elétricos, a agroecologia, fontes de energia renováveis e transportes multimodais. Nesse sentido, determina-se o objetivo geral do nosso estudo, atribuído por avaliar as distribuições de probabilidade que melhor se ajustam às emissões de gás carbônico por habitante causadas por veículos automotores nas capitais das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste no Brasil. E em sequência, há os objetivos específicos, definidos por avaliar a aderência das distribuições normal, log normal, gama e maior valor extremo para as emissões de CO2 por região, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, nas capitais brasileiras. Seguidamente, pretende-se definir qual o melhor ajuste para cada região de emissão de CO2, por meio da análise e comparação dos parâmetros das distribuições apresentadas em função da região de emissão de CO2. Por fim, há a intenção de simular cenários com a diminuição, constância e aumento das emissões de CO2. Agora, iremos apresentar a metodologia utilizada no nosso trabalho. Para realizar as análises de emissões, foi utilizado como base o site Mobilidados, que fornece os dados de emissões de CO2 causados por veículos automotores. Foi usado também o software Minitab para o esboço dos gráficos e as referências adicionais que serão destacados ao longo da nossa apresentação. Falando um pouco agora do referencial teórico, nessa planilha, aqui nós colocamos todos os artigos que correlacionam as distribuições que definimos ao nosso tema, que de modo geral englobam os gases de efeito estufa como variáveis aleatórias. Nesse sentido, tem-se que as distribuições destacadas referem-se a normal, log normal, gama e Qi quadrado. Lembrando que a Qi quadrado pode ser considerada como base para usar a gama, visto que ela pode ser transformada nessa distribuição. Agora fazendo um adendo. Apenas para a de maior valor extremo, que é uma das distribuições usadas no nosso estudo, nós não encontramos um artigo que falasse sobre. Assim, nós usamos a definição dessa distribuição junto com uma análise qualitativa para justificar o seu uso. Agora vamos dar início à primeira parte do nosso trabalho, que fala sobre o estudo do ajuste de distribuições de probabilidade. Nessa primeira tabela são apresentados dados retirados do site Mobilidades, referente às emissões de CO2 em quilograma por habitante, dos anos de 2013 a 2018, nas capitais das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Uma observação: os anos de 2019 e 2020 não foram incluídos no nosso trabalho, visto que o ano de 2020 foi um ano atípico, por conta da pandemia. Agora vamos falar das regiões, começando pela região Sudeste. A principal atividade econômica da região é a do setor industrial, sendo responsável por aproximadamente 43,71% de CO2 emitidos na região, segundo os dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, o SIG. Apresentando os gráficos, vamos começar agora pelo histograma. Nesse caso, temos uma análise qualitativa. Vale-se ressaltar que, em livros didáticos e até mesmo nas aulas, normalmente se encontra as colunas totalmente se alinhadas com a curva, mas como se trata de valores reais no nosso estudo, é possível observar que algumas colunas podem distorcer um pouco do padrão simétrico. Dessa forma, no nosso caso, podemos presumir que todas se ajustaram. Agora, apresentando os gráficos da FDA empírica, na qual a que melhor se ajusta é aquela que tem a linha empírica, que são os dados das emissões em azul,
mais próximo da linha teórica, em vermelho. Nesse caso, podemos subentender que todas se ajustaram. Apenas a distribuição de maior valor extremo que foge mais da aderência do ajuste, mas pode-se considerar ainda como ajustada. O gráfico de probabilidade. Em um primeiro momento, fazendo uma análise qualitativa, na qual os pontos empíricos azuis devem estar próximos à linha teórica central, pode-se presumir como se todas as distribuições também se ajustaram. Por fim, nessa região realizou-se essa tabela, para apresentar a análise quantitativa. Nela, encontram-se as distribuições analisadas, o valor P, o Anderson-Darling e seus respectivos parâmetros, e o ranking, apresentando a que melhor se ajustou. Para aferir o ajuste por meio da análise quantitativa, é preciso analisar o valor P, que tem que estar acima de 0,05. Assim, no nosso caso, todas se ajustaram, como podemos observar os resultados. Agora, para saber qual melhor se ajusta, é preciso verificar qual tem o menor valor AD, contribuindo consequentemente para o maior valor P. Logo, na região sudeste, podemos prognosticar que a distribuição que melhor se ajustou foi a normal, pois tem o maior valor P e o menor AD, com os parâmetros de 735,5 kg por habitante de média e 121,6 kg por habitante de desvio padrão. Sobre a região sul, ela possui uma forte economia no setor agropecuário, sendo este responsável por 50,07% do total de emissões de CO2 na região em 2018, de acordo com os dados do SIG. Sob o histograma, na análise qualitativa dos gráficos das distribuições, pressupõe-se que todas se ajustaram, mesmo que, como a Natália havia dito, diferentemente dos histogramas vistos durante as aulas, as barras não ficaram totalmente rentes ao formato da linha vermelha. Agora, na FDA, nós analisamos a linha empírica com a teórica. Desse modo, como houve a proximidade da linha azul com a vermelha, presumimos que todas as distribuições se ajustaram, de forma qualitativa. Nos gráficos de probabilidade, onde novamente realizamos a análise qualitativa, inferimos que todas as distribuições também se ajustaram. Seguidamente, temos a tabela com os dados dos gráficos. Pela análise das distribuições, presume-se que todas se ajustaram de forma quantitativa, mas a com melhor ajuste foi a log normal, com o valor P maior que 5% e o menor valor AD, sendo que seus parâmetros são a localização e a escala. Por último, analisamos a região centro-oeste, em que a economia tem destaque nas atividades agropecuária e industrial, sendo estas responsáveis por 47,71% do total de emissões de dióxido de carbono da região, segundo dados do SIG. Analisando o histograma, pode-se presumir que qualitativamente todas as distribuições se ajustaram bem, mesmo as barras não estando todas rentes à linha vermelha. Pela análise qualitativa da FDA, nota-se que houve um considerável distanciamento entre as linhas teóricas e empíricas em certos pontos, sendo sinal de que certas distribuições podem não se ajustar, fazendo-se necessário a complementação da análise quantitativa. Assim seguimos para a análise do gráfico de probabilidade, em que nota-se que os gráficos do lado direito do slide possuem uma maior concentração na extensão da linha central, ao passo que os da esquerda já possuem certo distanciamento da mesma. Quanto desse caso, dependendo do observador, pela análise qualitativa, pode-se aferir que elas se ajustaram ou não, sendo necessário para obter uma análise mais assertiva a análise quantitativa dos dados que vão ser vistos a seguir na tabela. Como vemos na tabela, a distribuição que ficou em primeiro lugar foi a maior valor extremo, com os parâmetros sendo a localização 1.135 kg por habitante e a escala sendo 292,5 kg por habitante. Percebemos que a normal e gama são as distribuições que não se ajustam por ter o valor P menor que 5%. Com isso, nós finalizamos a primeira parte do trabalho, que é determinar quais são as melhores distribuições que se ajustam a cada região. E vamos usá-las de base para a simulação de cenários, onde produzimos novas tabelas para os dados de cada região, para realizar as interpretações necessárias. O primeiro cenário simulado foi de diminuição das emissões de CO2, onde foi utilizado o último ano dos dados usados de base no trabalho, 2018. Além disso, usamos de referência o dado fornecido pela ONU no relatório da PNUMA 2019, que aborda que para nos mantermos estáveis no planeta e não ter acréscimo de 1 grau na temperatura global,
é necessária uma diminuição de 7,6% das emissões anuais de CO2. Assim, usamos essa porcentagem de base para gerar os dados do cenário de diminuição das emissões, em que usamos o ano de 2018 e aplicamos uma regra de 3, para obter os dados com a diminuição de 7,6%. E em seguida, aplicamos isso para todos os anos, em que o ano anterior era 100% e o seguinte seria 92,4%. Seguindo os mesmos passos do cenário de diminuição, foi considerado o percentual da PNUMA de 7,6%, mas agora para o cenário de aumento das emissões de CO2 por habitante. Foi utilizado o ano de 2018 da nossa base de dados do Mobilidados como referência para fazer a projeção considerando o aumento anual das emissões até o ano de 2030. Para o cálculo, foi considerado o ano anterior como 100% e o ano seguinte como 107,6% em relação ao ano anterior. No cenário de constância, houve um processo distinto em relação aos outros. Num primeiro momento, utilizou-se os dados de emissões de CO2 de 2013 a 2018 e calculou-se os percentuais de diminuição ou aumento de um ano para o outro em cada capital. Seguidamente, calculou-se a média desses percentuais obtidos para cada capital e, por fim, calculou-se a média dessa média, obtendo-se que se os anos seguintes se comportarem semelhantemente com os anos de 2013 a 2018, haverá uma diminuição de cerca de 5,03% nas emissões. Nesse sentido, realizou-se o mesmo processo dos cenários anteriores com o resultado obtido, onde utilizou-se o ano de 2018 como referência e calculou-se por meio de uma regra de 3 os valores das emissões dos anos seguintes, onde o ano anterior representa 100% e o ano seguinte 94,97%, obtendo-se assim a planilha de dados referente ao cenário de constância para a prospecção dos anos de 2019 a 2030. Com isso, produzimos o gráfico de distribuição de probabilidade de cada região, prevendo os 3 cenários, sendo que a linha vermelha representa o cenário de diminuição em 7,6%, a linha azul representa o cenário de constância e a linha roxa representa o cenário de aumento das emissões em 7,6%. Podemos observar que na região sudeste, o cenário de constância e de diminuição estão bem próximos, e o cenário de aumento tem um pico bem menor em comparação aos 2 outros cenários, e uma maior abertura do sino pelo aumento na dispersão dos dados. A região sul e a região centro-oeste se assemelham à região sudeste, como podemos observar, tendo uma aproximação dos cenários de diminuição, constância e aumento. Seguidamente, produziu-se uma tabela onde, para obtermos os dados, somou-se todas as emissões de cada cenário de todos os anos relativos às capitais, de 2019 a 2030, para cada região. Depois, pegamos a população total das capitais das regiões e multiplicamos pelas emissões totais, onde obtivemos a emissão total de CO2 por veículo de cada região em cada cenário. Nota-se que quando os valores são transpassados ao número total de habitantes, a região sudeste, por possuir uma quantidade muito maior de habitantes, lidera as emissões em todos os cenários, chegando a 1.000 bilhões de emissões de CO2 no cenário de aumento. Enquanto a região sul, que por possuir uma população menor em relação às outras, é a que emite menos. Além disso, fica nítido uma grande diferença entre o cenário de diminuição e a constância em relação ao cenário de aumento, sendo que, do cenário de constância para o cenário de aumento, a diferença chega a ser mais do que o dobro. Em síntese, este estudo buscou, em um primeiro momento, avaliar as distribuições de probabilidade que possuíam aderência para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, para os dados de emissões de dióxido de carbono como variáveis aleatórias. Neste sentido, constatou-se que todas as distribuições ajustaram-se aos dados das regiões, exceto a normal e gama na região Centro-Oeste. Seguidamente, determinou-se as que melhores se ajustaram para cada região, sendo para a região Sudeste a distribuição normal, para a Sul a log normal e para a Centro-Oeste a de maior valor extremo. Em um segundo momento, buscou-se simular cenários com a diminuição, constância e aumento das emissões nos locais supracitados. Determinou-se pelo gráfico de distribuição de probabilidade que o cenário de aumento foi o que destoou mais dos outros, enquanto os cenários de constância e diminuição ficaram próximos, com picos acentuados e mais estreitos. O cenário de aumento ficou com um pico menor e uma maior dispersão das emissões.
Analogamente, conclui-se também que os cenários de diminuição representam o ideal a ser seguido, enquanto o cenário de aumento não deve ocorrer para maior prospecção dos problemas causados pelas emissões de dióxido de carbono. Aqui seguem todas as referências externalizadas no nosso estudo. E aqui está um QR Code que encaminha para uma pasta no Drive com todas as produções realizadas no trabalho. Obrigada pela atenção e estamos abertos às dúvidas.